Você viu o climão que ficou nesse debate? Eu vou soltar aqui apenas uma fala do pastor César e depois nós vamos comentar essa situação que ocorreu durante o período desse debate. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com outras pessoas. Dá uma olhada aí no comentário do pastor César. Deus não é o Deus dos cristãos. Então, primeiro, nenhum povo tem procuração para ser dono de Deus. Deus é um ser acima de tudo, de todos. A primeira vez, o judaísmo começa do encontro entre Deus com Abrão. E Abrão, que significava pai exaltado e se torna pai de multidões, já pega aí, multidões. A primeira vez que esse Deus falou com Abrão, ele disse assim, a partir dessa sua obediência, serão benditas todas as famílias da terra. Não está dizendo todas as famílias que saírem do seu sangue, mas que todas as famílias da terra seriam benditas por causa do encontro entre Deus e Abrão. Então, a primeira informação que nós temos é que o Deus bíblico, o Deus da Torá, o Deus lá do Bereshit, esse Deus, ele, desde o início, ele está deixando claro que ele não é senhor de um povo, mas ele é senhor de toda a terra. Salmo 19, Isaías 42:5 diz assim... Por que o pastor César falou isso? Exatamente porque o Rabino Dudu e o Rabino Mirra, com a sua fala, eles quiseram deixar entender que para poder entender a Torá ou para poder falar sobre Deus, precisa ser judeu, precisa ser rabino, precisa estar dentro dos parâmetros que eles consideram como certo. E embora ele não tenha afirmado com todas as palavras, eles têm preconceito sim contra cristão, e não é qualquer um do ponto de vista deles que pode ler a Torá ou que pode interpretar a Torá. Não há menção na Torá a respeito dessa privacidade que dê exclusividade apenas a grupos específicos de pessoas. Do contrário, o próprio texto em Deuteronômio mostra que Deus deu uma ordenança para se colocar nos umbrais da porta, no portão de saída da cidade, em vários lugares, trechos da Torá, para que quando se passasse ali pudesse ler. Então, em que eles se baseiam? No que eles chamam de tradição oral, que é o Talmud, o comentário acerca da Torá, o que Jesus combateu. Com as vossas tradições vocês invalidam a palavra de Deus. Tradições dos anciãos, tradições do Talmud, que eram esses comentários acerca dos textos, e para eles, esses comentários são muito mais superior à própria Torá. Agora, a forma como isso é apresentado é sempre de uma forma ali muito sutil, para que as pessoas não percebam. Claro, esse jeito de falar, de se comunicar, de transmitir aquilo que eles acreditam, mas quando você aprofunda nisso, nós vimos aí no debate as discordâncias, as afrontas, as ironias, a arrogância, a presunção, a soberba, tudo isso é visível no vídeo. Claro, os debatedores não podiam falar sobre isso, né? Mas o posicionamento dos rabinos é esse aqui que eu estou narrando para você. Isso, nesse debate, eu assisti outro debate onde o Mirra desconsidera completamente a possibilidade de um estudioso da Torá explicar a Torá, ou saber ler em hebraico. Teve um debate entre ele, o Saião, e outro rabino, não me recordo agora o nome, e o professor Augusto Valait. Nesse outro debate, ele deixou bem claro que mesmo o indivíduo sendo um professor, alguém graduado em hebraico, ele não vai saber ler o hebraico. E é complicado, né? E o que o professor Saião disse: a melhor gramática hebraica ensinada em Israel, nas universidades, nas escolas, é de um professor cristão, que ele é alemão. Muita gente não entende por que tanto desprezo com relação aos não-judeus quando se refere à leitura dos textos em hebraico. Parece que para eles ninguém pode aprender hebraico, somente judeus. E eles esquecem que há judeus em várias partes do mundo que não se apresentam como judeus, mas são judeus de sangue, tem o sangue de judeu. E o que nós vemos? Parece que só aquele grupo religioso consegue ler e entender um texto. O resto não tem mentalidade para isso.
Deus não permitiu. Isso é o ponto de vista deles, claro. Mas a gente sabe que não funciona assim. Qualquer indivíduo que tiver neurônios funcionando, ele vai ler o texto, ele vai conseguir interpretar o texto, tá? Que é o que acontece com eles, essa leitura. E eles mesmos não percebem que entre eles há divergência com relação a textos e muitas divergências. Só que nesses momentos de debates, eles não vão falar sobre isso. Eles vão dizer aquilo que é conveniente para o momento. Por isso nós não podemos nos perder quanto à informação, tá? Sendo tendenciosos, achando que a Bíblia é um livro único e exclusivo para um grupo de pessoas. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus, sobre a vontade de Deus, o desejo de Deus para a humanidade. E esse é o interesse de Deus. Eclesiastes 12:13 diz que o desejo de Deus. Eclesiastes 12:13 diz que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Como é que ele vai guardar sem ler? Aí ele vai esperar um rabino chegar para ele poder ler aquele texto e entender? É assim que funciona? Não tem como, pessoal. Entendeu? Mas que Deus tenha misericórdia.